Dos deputados. Sr. Ministro, quero em nome do PSD agradecer a sua presença aqui nesta nossa Comissão de Assuntos Europeus. A agenda esta que estava programada ser uma agenda sobre refugiados e imigrações, contexto em que a Grécia tem um papel decisivo, fundamental e que tem de facto sofrido as consequências, talvez, da não existência de uma política comum de imigração, e sobretudo num período em que a Grécia menos precisava de mais um problema, agora que a Grécia, e como o Sr. Ministro declarou, está de facto comprometida em cumprir o seu programa de ajustamento com eficácia e qualidade. O Sr. Ministro começou por agradecer o facto de Portugal ter anunciado vontade e boa vontade de receber cerca de 6 mil refugiados que estão na Grécia. Portugal é um país de migrantes, de imigrantes e de imigrantes, é um país que sabe acolher e é um país que sempre teve os seus cidadãos bem acolhidos por esse mundo fora e onde se estabeleceram com qualidade, de forma respeitosa e que são bem acolhidos onde quer que estejam. E, portanto, nós sabemos receber também e temos o maior empenho em fazer parte desta solidariedade europeia, não só para com a Grécia, mas com os restantes países, Estados-membros, mas sobretudo para com as pessoas que vêm dos países afetados pela guerra e com outras crises políticas, alvos de perseguições, etc. Mas devo dizer, Sr. Ministro, que não nos servirá de nada anunciarmos mais vagas, mais oportunidades, se não conseguirmos alterar o sistema de recolocação de pessoas, porque até agora, apesar dos vários esforços deste e do anterior governo para acolher refugiados, o número de pessoas que chegaram cá é muito baixo. E isto quer dizer que não é que Portugal não esteja a conseguir. O sistema de recolocação de pessoas é que não funcionou, não tem funcionado, e aqui a União Europeia tem uma palavra e algo a fazer e algo a mudar. Sr. Ministro, não podemos deixar, ou estamos aqui a assistir a um momento histórico, para quem conhece bem a história grega, e é um país que eu tenho o prazer de conhecer bem, ou estamos a assistir aqui a história, porque estamos a ver um ministro de um governo grego a defender muito maior colaboração e cooperação com a Turquia, país que sabemos não é propriamente um aliado grego. Isto diz bem da gravidade do problema que atravessamos, diz bem da situação em que estamos e diz também muito sobre o papel de válvula ou de tampão que a Turquia pode aqui desempenhar. Mas, Sr. Ministro, deixe-me dizer que na sequência da cimeira de ontem, nós também não podemos deixar que a crise dos refugiados ou que se instrumentalize os refugiados para conseguir qualquer tipo de benesse política, financeira, económica, estratégica. Isto tanto vale para a Turquia como para os restantes países europeus. E, na nossa opinião, a União Europeia não pode trocar os seus valores, trocar a integração mais rápida da Turquia ou a livre circulação de cidadãos turcos na Europa por algum conforto dentro das suas fronteiras que a Turquia lhe pode garantir. Mas nós concordamos que a Turquia é parte fundamental, mas há valores e princípios de Schengen, princípios da União Europeia, que nós não podemos vender a qualquer preço. Concordamos consigo quando diz que a Turquia é uma democracia duvidosa, que a liberdade de expressão não é propriamente uma característica da Turquia. Também não é de alguns países europeus, infelizmente, com os ataques que têm sofrido ultimamente, sobretudo a liberdade de imprensa. É nosso entender que a estratégia europeia deve passar, de facto, por uma cooperação com a Turquia. Devia ter passado no passado por uma política europeia de imigração que os países do Sul, como a Grécia, e como Portugal, como Itália, como Espanha, sempre defenderam, mas deve passar também por uma gestão diferente da sua ajuda ao desenvolvimento para evitar que as pessoas que fogem tenham que fugir. A Europa deve reforçar o seu papel da ajuda ao desenvolvimento, deve concentrar esse seu papel nos sítios de origem destas pessoas que fogem, mas, sobretudo, reforçar o seu papel como ator internacional na procura da paz e da estabilidade nestes países. Sr. Ministro, devo dizer também que Portugal é um país de grande compromisso europeu
apesar das dúvidas que alguns partidos por vezes têm, e sobretudo o PSD, que aqui represento nesta comissão, é um país comprometido não com os funcionários europeus, não com qualquer ideologia europeia, mas sobretudo com os tratados europeus. E nós não podemos deixar que mais vezes ponham em causa o que é o projeto europeu, bruxelizando os problemas, como muitos fazem, como é fácil atacar Bruxelas para justificar os nossos falhanços. Portugal é um país que cumpriu, que cumpre, que respeita os tratados, que respeita os seus acordos e, sobretudo, que os consegue negociar pela credibilidade com que respeita aquilo que acordou no passado. E é isso que nós fizemos até bastante recentemente e que devemos continuar a fazer. Sr. Ministro, sobre a questão em concreto que aqui os traz, eu gostava de lhe colocar 3 ou 4 questões muito concretas relativamente aos refugiados. A Grécia, qual o número total de pessoas, refugiados ou migrantes neste momento em território grego? Se tem noção aproximada destes valores? Quantas mais pessoas é que a Grécia ainda pensa que consegue receber? E se considera que os esforços estão a ser feitos para agilizar a recolocação de pessoas são os adequados? O que é que a Grécia sugere? E se lhe parece que o acordo em discussão com a Turquia é suficiente, qual é a alternativa que a Grécia vislumbra? E, sobretudo, onde é que pensa que está a dificuldade maior em não conseguir agilizar esta recolocação de pessoas? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte.